quais os primeiros passos para avaliar antes de implementar? Bom, diagnóstico, vamos pensar em diagnóstico. Diagnóstico. Bom, primeiro, pode ser através de um questionário para isso, específico, né? Você levanta a maturidade da empresa perante o processo. Esse é um dos primeiros passos que eu faria. Estou falando como eu faria, né? Segundo, que quando você... Por isso que é interessante saber se a empresa tem o conceito Lean Manufacturing, se ela tem o conceito de trabalhar por processo, porque daí fica mais fácil. Caso não tenha, você tem que passar pelo Lean, você tem que fazer um mapeamento de processos, né? O que é um mapeamento? É você levantar um processo do início até o seu final, como ele é hoje no estado atual. Então eu falei da cultura, né? O que a pessoa entende como Seis Sigma, o processo que ela está incluída, né? Fazer mapeamento de todos os processos da empresa. Ah, mas não tem o Lean. Tá bom, mas faça como você faz hoje. Escreva, né? Aí você vai para um processo baseado nos conceitos de troca de informações para formar uma imagem do estado futuro. E aí você planeja o estado futuro, mapeia o estado futuro com todas essas vantagens do Lean, e vimos que sem o Lean não dá para chegar no Seis Sigma, e daí o que você espera e como você vai medir o Seis Sigma, né? O que você vai, para ter você tem que aplicar o DMAIC, né? Que é o definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Controlar, obrigado. Você tem que ter esse conceito, né? Porque senão você não tem um resultado do que você não está medindo, você não tem sentido, você vai gerenciar uma coisa que você não mede. Primeiro conceito, um dos primeiros conceitos de qualidade, né? Então você tem que medir, você tem que controlar, e avaliar. Bom, então aqui conseguimos implementar uma melhoria de X%. E ficar o tempo todo medindo, e melhoria contínua e tudo mais, para chegar na estabilidade do processo. Então, você pode falar, determinada linha, pode ser uma linha de montagem, é Seis Sigma, né? Por causa dos índices, lógico, os índices. É uma unidade estatística de medida, né? Que reflete a capabilidade. Então, tá lá, tá medido, né? Em peças, defeitos por unidade, e você estabelece as curvas tal, e tem as conclusões. E melhoria contínua, não chegamos, precisa de investimento, aí tem que ver se está dentro do planejamento estratégico da empresa. O programa em si tem que estar dentro do planejamento estratégico da empresa, senão você não consegue fazer nada, né? Então... porque envolvem alguns custos nessa de implementação, e no Seis Sigma, sobretudo, né? Isso. Muito custo com disseminação de conhecimento, disseminação de capital intelectual, é extremamente importante, além de softwares estatísticos, além de preparação estatística, além de profissionais mais qualificados e mais caros para mexer nisso. Isso. Então, envolve daí uma série de elementos. Muito bom, muito bom. Eu ainda colocaria que recomendações para a empresa é justamente isso, ó. Comece a pensar como cultura, tem que vir de cima para baixo. A primeira coisa que eu faço no diagnóstico é entrevistar o diretor. Nessa entrevista com o diretor, eu já tenho uma bela ideia se vai ter como sem dúvida, ou não sem dúvida. De implementar, né? Sem e aí dúvida. vai. No DMAIC, a gente toma muito cuidado, né? Porque quando a gente vai implementar numa empresa, eu não vou usar o DMAIC eu vou ensiná-los, né? Para quando eles souberem trabalhar. Por quê? Muita gente não acaba não separando, até por falta de conhecimento, enfim. Existe uma linha mestra, que é o DMA. O DMA é a linha mestra, é o início de todo o processo dentro do Seis Sigma, tá? Define, measure e analyze. Então, definir, medir e analisar. A partir desta análise, eu vou saber se eu preciso de um improve, de uma melhoria em algo existente, ou se eu vou precisar de um design, de um projeto novo, de um processo novo, de uma máquina nova, de uma área nova, enfim.
Então, quando eu vou partir para coisas novas, eu não vou para o DMA-IC, eu vou para o DMA-DV, tá? Que é o Design Verify. Dependendo de onde, se é um processo, e é um processo que tem multivariáveis, né? Várias características de entrada para resultados distintos, e eu vou ter que fazer uma análise mais aprofundada, eu ainda vou ter que, entre o D e o V, eu vou ter que meter um O no meio, né? Que é um optimizer. Eu vou ter que projetar, otimizar e aí fazer a verificação. Isso na raiz lá da Motorola. Já a SQ Internacional, a American Society for Quality, trata esse V do desvio, né, do DMA-DV, ele não trata como verificação. Ele disse, já que é um projeto novo, já que é algo que ninguém conhece, já que é algo do zero, eu não posso apenas verificar, eu preciso validar. É validation que ele usa ao invés de verificar, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, mantendo essa estrutura, você já sabe como é que você tem que fazer um diagnóstico, né? O que você vai ter que entender na empresa? A empresa consegue, a empresa sabe quais são os problemas, ela sabe onde está o seu calo, ela sabe qual é os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, né? Ele conhece as forças de Porter dentro da empresa. A primeira pergunta que eu faço é, você conhece as 5 forças de Porter? Como é que sua empresa se coloca aí? Quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos? Já começa por aí, né? Numa análise estratégica, numa análise com a diretoria, para depois chegar no chão de fábrica, sem entender dúvida. como é que é a cultura, entender se existe muita disputa entre setores ou se os setores se ajudam, entender quais são os valores incutidos no corpo profissional da empresa, e não aqueles valores que o cara põe num quadro, e sim aqueles que estão efetivamente acontecendo no dia a dia. Se tem muito tapete puxado. Se o tem ambiente organizacional, né? Tem que fazer uma análise profunda. Então tem todo um bojo de elementos muito mais fortes aí. Mas sem dúvida, o desenho começa na diretoria, sem dúvida. E aí, por fim, no seu último questionamento, né, o complemento dele, precisa ter um processo do processo ou do padrão de forma sistêmica? Pode abranger o tema? Sim, a padronização é a base, né? O mapeamento de processo é a primeira coisa que você tem que fazer. A ferramenta mais forte do Lean é o mapeamento de fluxo de valor, mas para que você possa realmente fazer de verdade, não como ensinam por aí, mas para você poder fazer de verdade um mapeamento de fluxo de valor, você tem que entender qual é o processo primeiro, né? Tem que saber quais são as nuances, quais são os desvios, o que é primordial, o que é natural do processo, o que é desvio do processo. Isso tem que estar muito bem identificado em fluxogramas, em diagramas de processo, inicialmente, depois em fluxograma de atividades e tarefas. Isso tem que estar muito bem desenhado, tá bom? Então, sim, padrão é essencial, é extremamente importante.